tecnologia nos ajuda nisso aí. nos ajuda nisso, né? Aqui, consegui, ativei aqui, tá gravando agora, tá? Beleza. Reunião ordinária do Fórum de Gestão Compartilhada. Bem, a gente tem algumas pautas, né, para essa reunião de hoje. A primeira que a gente havia enviado foi aquela pauta sobre as propostas de mudança no próximo Fórum de Gestão Compartilhada. Então, como todos sabem, a gente está chegando no fim desse processo agora do Fórum 2, né, do segundo plano, agora em agosto, e aí a gente já tem que ir se planejando para o que a gente vai fazer no próximo Fórum de Gestão Compartilhada, que tem que ser, enfim, a gente tem que ter um processo de eleição novamente e o processo de cocriação para o próximo plano, etc. Essa é uma pauta, a gente mandou alguns documentos para vocês. Outra pauta que o Marcos trouxe foi uma busca de uma solicitação de um informe sobre as ações da Prefeitura em relação à transparência ativa, relacionado ao Covid, né, à pandemia, e, além disso, um informe também, né, por parte do Marcos sobre um evento que foi realizado aí, que eles gostariam de compartilhar conosco. Eu acho que, assim, hoje a gente conversou um pouco com o pessoal de CGM antes, até para entender se eles tinham esse panorama das ações e tudo mais, elas estão todas aqui. E aí seria bom se a gente pudesse começar por essa pauta, até porque a coordenadora lá da controladoria talvez vai ter que sair no final dessa reunião e tal, aí se a gente puder começar por essa pauta da transparência sobre o Covid, aí elas já estão aqui, já participam. Pode ser? Pode. Legal, então você quer falar um pouco, Marcos, assim, do Tá, que vocês... posso dar o informe, né? Então, bom, boa tarde a todas e todos, né? No dia 7 de maio, a sociedade civil do Fórum de Gestão Compartilhada fez um evento online, né, sobre governo aberto, pandemia e periferias. A gente utilizou para realizar esse evento a plataforma Zoom, que a FECAP, onde eu leciono, tem uma conta aberta, então isso nos permitiu fazer o evento de forma gravada, né, que já está disponível no YouTube, no link que eu compartilhei com vocês por e-mail. E a gente teve uma boa participação de público, ao todo 20 pessoas participaram, né? Se a gente for considerar que dentro desse cenário da pandemia o que mais tem ocorrido são lives e tudo mais, então existe uma certa disputa de atenção das pessoas por uma série de conteúdos que estão sendo disponibilizados pela internet, e a nossa proposta enquanto sociedade civil era ouvir as pessoas sobre quais eram os relatos em relação à pandemia nas periferias, principalmente, e ao mesmo tempo também fazer a divulgação das nossas atividades enquanto fórum, e apresentar para as pessoas como a política de governo aberto pode ser útil justamente para ajudar as pessoas no enfrentamento da pandemia. A gente teve 3 encaminhamentos que eu gostaria de registrar aqui para a supervisão de governo aberto fazer, na medida do possível, os encaminhamentos para, dentro do âmbito da Prefeitura de São Paulo, serem melhor resolvidas, né? Já que a gente tem essa relação de governo aberto, né? O primeiro ponto que foi colocado foi a questão dos dados, né, estatísticos em relação o impacto da Covid-19 nas periferias, com recorte de raça, gênero e a subnotificação das mortes, né? Que a prefeitura tivesse atenção em relação a esses pontos. Então, esse foi o primeiro encaminhamento que a gente está apresentando aqui enquanto sociedade civil. O segundo encaminhamento foi uma solicitação que acho que vai ser melhor encaminhada para ou a Secretaria de Relações Sociais ou a Secretaria de Subprefeituras em relação ao Conselho Participativo de Parelheiros, Marcilac, né? Então, um dos participantes
era do Conselho Participativo e está informando que existe uma desarticulação lá do Conselho Participativo, então ele está pedindo ajuda no sentido da prefeitura reforçar as ações de orientação para para esse grupo, né, de conselheiros participativos da subprefeitura de Parelheiros. E também isso é o segundo encaminhamento. O terceiro encaminhamento é pedir, então, atenção em relação ao orçamento de 2021, né, para dar mais entrada às solicitações das comunidades na periferia. Então, por conta dessa situação do Covid-19, as pessoas estão percebendo a importância de ter orçamento público, de ter alguma dimensão de incidência direta no orçamento das suas subprefeituras. Então, isso foi colocado também como um ponto de atenção, até para que episódios como foi narrado durante o evento lá, do atraso da construção do hospital da Brasilândia, que há décadas, né, veio em sucessivas gestões, não foi desenvolvido, e só agora, por conta da pandemia, que houve uma, entre aspas, aceleração, né, do término da construção do hospital, e que isso seria um indicativo dessa necessidade de ter uma maior incidência da comunidade na construção do orçamento, né? E a gente até ponderou um pouco essa questão dos meios digitais, né, para isso, e aí volta uma outra dificuldade objetiva que a gente tem percebido nessa relação com a falta de internet ou de meios para isso. Então, esse seria o terceiro ponto, né, dos encaminhamentos. E, por último, os participantes pediram uma maior articulação da prefeitura com as comunidades, uma maior interlocução, no sentido de que a prefeitura, além do programa Cidade Solidária, tivesse uma maior presença nas comunidades, especialmente para dar orientações além do Fique em Casa para as comunidades, né? Ou seja, que temos aí a questão das escolas, existe também a questão dos equipamentos de saúde e outros tratamentos. Então, nos relatos que foram passados, principalmente do grupo de segurança alimentar, que fez apontamentos mais específicos em relação ao Observatório de Segurança Alimentar, ao Comusan, né, que essas ações que completam essa presença do poder público na comunidade diante da pandemia fossem mais reforçadas, que houvesse a presença efetiva de técnicos da prefeitura reforçando essas ações e dando orientações além do que tem sido colocado na mídia com o Fique em Casa e o programa Cidade Solidária com a distribuição de produtos de limpeza e cestas básicas. Foram esses os 4 pontos que a gente tirou do evento e que a gente está aí colocando para os órgãos da prefeitura aí representados aqui no fórum, que façam essas devolutivas até para que a gente possa entrar em contato com as pessoas que participaram e responder objetivamente o que a prefeitura nos disse a respeito disso, tá bom? É isso, obrigado. Legal, Marcos. Obrigado por ter compartilhado todos esses pontos. Acho que seria fundamental se vocês puderem passar isso para a gente por e-mail. Tá. Eu anotei isso, mas para formalizar, se vocês puderem mandar tudo por e-mail, aí a gente pode encaminhar para cada setor responsável, enfim, para cada um que pode, por exemplo, no caso do conselho, talvez a Secretaria de Relações Sociais mesmo, esteja entendendo um pouco mais aí a situação e tal, e pensar como a gente pode dar a resposta para cada um desses pontos, tá bom? Tá bom, Henrique, pode deixar, eu faço. Fazer isso. E
E aí acho que já de cara, assim, um pouco sobre já entrando no tema da transparência, acho que a Carolina da Controladoria pode dar um panorama para a gente das ações de transparência até agora que a Prefeitura tem tomado. E aí talvez a gente possa entender também um pouco, depois dos dados desagregados, né, que acho que é uma coisa que ainda não existe. Então, boa tarde a todos e a todos os presentes. Obrigada, Henrique. Bom, nós temos que, primeiramente, agradecer, eu acho que é um trabalho colaborativo de todos e ter a possibilidade também de dialogar com a sociedade civil, buscando melhorar a transparência nessa questão específica, é de muito valor para nós. A gente sabe que é um momento de excepcionalidade e também foge um pouco aquilo que nós estamos acostumados, mas não foge em momento algum a necessidade de implementarmos a apresentação das informações da maneira mais transparente possível. Então, desde março, a Controladoria tem feito um esforço junto a toda a Prefeitura para tentar sistematizar os contratos emergenciais e disponibilizá-los aos cidadãos como forma de cumprirmos o nosso dever de transparência. Inicialmente, tivemos que tomar decisões em relação a onde disponibilizar, né, e tomamos a decisão de fazê-lo em 2 locais, numa página das páginas da Prefeitura, então numa página da Controladoria, dentro de auditoria. A auditoria ficou responsável pela coleta desses contratos emergenciais diretamente no e-negócios, então, por esse motivo, centralizamos os esforços na página que contempla informações sobre a auditoria, e também no portal da transparência, que é o local por excelência de disponibilização de informações, respeitando aí os princípios orientadores da transparência ativa. A decisão de conter informações nas páginas da Prefeitura também casa com aquilo que foi normativamente determinado. A gente fez uma leitura e o entendimento é que a lei exige que a gente disponibilize também nas páginas da Prefeitura, e a gente entende que é uma forma de melhorar ainda mais o acesso para o cidadão, uma vez que a gente compreende que há tipos e tipos de pessoas, algumas vão se direcionar para o portal da transparência, outras vão procurar esse tipo de informação diretamente nas páginas da Prefeitura, nas páginas institucionais. Essas informações, obviamente, são duplicadas para não haver divergência entre elas, e motivo pelo qual o portal da transparência, inclusive, optou por disponibilizar um botão, e aí, acessando esse botão, você vai ter um link de redirecionamento para a página onde estão os contratos emergenciais na página da Prefeitura. Recentemente, eu diria que recentemente mesmo, na última quinta-feira, nós fomos avaliados pela Transparência Internacional. Acho que foi um marco muito importante de disponibilização dessas informações, porque nós tivemos a primeira possibilidade de compreender a extensão do trabalho que nós estamos fazendo e identificar os elementos que precisam ser desenvolvidos e até mesmo melhorados. Então, desde terça-feira da semana passada, quando nós já recebemos informações da Transparência Internacional, de que nós estávamos sob avaliação e qual era o nosso desempenho, nós passamos a fazer novos esforços para tentar também acolher essas práticas de governança da transparência que o Transparência Ativa iria oferecer. E desde então fizemos agora um esforço, temos um corpo específico dentro da CGM, ele é multissetorial, ele traz praticamente todas as áreas da CGM para o esforço de tentar aprimorar essa página, trazendo já esses novos elementos da avaliação. É óbvio que esse trabalho ele é mais extenso do que um trabalho só da CGM, ele conta com o esforço de todas as outras secretarias, uma vez que as contratações elas ocorrem em todas as áreas e elas atendem de maneira transversal as necessidades relacionadas ao Covid. Então, além disso, nós estamos também tentando imprimir esforços para capacitar as outras áreas da Prefeitura e para que essas contratações possam ser feitas
num modelo mais sistematizado, porque, obviamente, é um desafio para todos nós, enquanto ente público, realizar contratações excepcionais, emergenciais, por um tempo tão extenso e com um problema tão grave como esse. Então, também estamos agora realizando esforços para tentar preparar capacitações, preparar manuais que possam ajudar os agentes públicos a realizar essa tarefa da melhor maneira possível. Então, do que eu tinha para relatar nesse momento é isso. Se você quiser, Henrique, não sei se faz sentido, eu posso até mostrar o botão do portal da transparência via compartilhamento de tela, eu tenho aqui pronto, não sei se há interesse nisso. Se não, eu falo para todos, podem visitar, ele está de fácil acesso no topo da página e em destaque em vermelho. Eu já entrei lá, eu conheço já. Ah, legal. Então, pronto, Marcos, eu agradeço muito e estamos super abertos. Se você quiser entrar em contato conosco também ali na coordenação de promoção da integridade, nos auxiliar, porque esse é um momento de uma experiência muito nova e muito importante. O que vocês tiverem de acréscimo e quiserem compartilhar conosco, vai ser de muita relevância para que a gente possa aprimorar nosso trabalho nesse sentido. Acho que principalmente esse tema dos dados desagregados, né? Acho que isso aí talvez seja eu não sei, imagino que deve ser o registro Concordo. Da Secretaria da Saúde, né? Enfim, todo o SUS tem todo um sistema específico de informação, etc. E, enfim, a gente pode pensar em como fazer isso, ver se já existe esse dado, né? E se existe, como é que faz para ele ser disponibilizado, né? Uhum. Legal. Obrigado, Carolina, por ter Comentário rápido, Henrique. Claro. Boa tarde, gente. É o Renato, da Transparência Internacional. Então, como foi comentado, a gente lançou a semana passada esse ranking, imagino que alguns devem ter visto, mas eu vou deixar o link aqui no nosso chat para quem não viu. Nós avaliamos os estados e as capitais, né? Então, os 26 estados do Distrito Federal, mais os 26 capitais, né? Então, quem quiser acessar, e dá para ver a avaliação detalhada de São Paulo, do estado e do município, para baixar e ver onde, enfim, o estado e o município foram bem pontuados, aonde não foram bem pontuados. Então, vocês podem olhar em mais detalhes. E também a gente segue à disposição da prefeitura para avançar nesse diálogo sobre a avaliação. Imagino que vocês estão em contato com a equipe da pesquisa. Eu não estou envolvido diretamente no ranking, mas caso não esteja em contato direto e precisarem, eu fico à disposição aí para ajudar a facilitar o diálogo. Mas muito legal, e reforço a importância dos dados desagregados, né? Acho que pode trazer evidências importantes aí, né? Acho que os dados que estão surgindo mostram a desigualdade, né? Enfim, reproduz a desigualdade social e racial na forma como a doença afeta a população, né? Quanto mais dados desagregados, acho que mais capacidade a gente tem de entender, né, como se dá essa dinâmica no território e dentro dos grupos sociais, né. Então, a Open Knowledge, eu também acho que um esclarecimento que acho que é válido, a Open Knowledge já lançou um ranking semanas atrás, bastante focado nesses dados, né, de como a Covid tem avançado, dos sistemas de saúde. Então, o foco da avaliação de transparência deles é esse. E o da Transparência Internacional, que a gente lançou na última semana, está mais focado nas contratações e nos gastos públicos. Então, são duas avaliações em rankings que se complementam e com o objetivo único, né, de melhorar aí o desempenho de transparência nessas duas áreas, né, gastos emergenciais e a transparência dos dados de saúde. Então, eu vou deixar aqui nos comentários para, se alguém não viu, fique à vontade. E se alguém tiver alguma dúvida também, a gente está à disposição. Só fazer uma rápida menção que essa metodologia do Open Knowledge foi, inclusive, cadastrada pela OGP como uma boa prática para ser adotada. Então, vale inclusive, realmente, a prefeitura, na medida do possível, fazer a adoção dessa metodologia mesmo, como um padrão de análise, porque é uma boa prática que a OGP está reconhecendo, e como a gente está, pela cidade de São Paulo, como organismo, né,
de governo aberto, é importante a gente adotar algumas dessas linhas também. Acho que é importante, só para complementar aí. Não, perfeito. Eu anotei aqui como alguns encaminhamentos dessa pauta. A gente, primeiro o Marcos mandar para a gente essas propostas que saíram do evento, né, por e-mail, e aí a gente discutir essas propostas aqui internamente, tendo uma preocupação especial com esse ponto dos dados desagregados, e também para a CGM, com o nosso apoio, se debruçar aí sobre a metodologia da Open Knowledge e da Transparência Internacional, que eles já tiveram contato, né, para buscar aprimorar a transparência. Então, eu só quero reforçar, Henrique, o agradecimento ao Renato e ao Marcos também. Renato, nós estamos em contato via gabinete, tivemos um super apoio do Transparência Internacional em todo esse processo até a divulgação do resultado, e ficamos muito satisfeitos porque isso acabou parametrizando, né, deu um norte para algumas questões. Primeiramente, a gente estava implementando as práticas que nós já conhecemos, e aí, a partir da avaliação, ficou mais fácil desenhar os novos caminhos, e eu acho que a metodologia da Open Knowledge também vai agregar muito nesse sentido. Então, a gente queria também agradecer essa menção. Legal. Perfeito, então, gente. Tem mais algum comentário sobre essa pauta? Tudo bem. Então tá. Então a gente passa para a próxima pauta. A gente, bem, muitas pessoas chegaram depois, né? Essa pauta foi a pauta que foi enviada por e-mail já faz algumas semanas. Se trata de algumas mudanças que a gente está sugerindo, né, como proposta para o próximo ciclo do plano de ação, um ciclo que vai envolver a eleição de um próximo Fórum de Gestão Compartilhada. Então esse fórum deixa de existir, passa a existir o Fórum 3 com a nova eleição. E esse fórum vai, então, se encarregar da cocriação, né, do próximo plano de ação e da implementação, monitoramento, enfim, essas funções. E essas mudanças, elas vêm de uma ideia também de mudança do modelo do SIGA. Isso foi uma coisa que se originou bastante de debates que a gente teve dentro do SIGA e na nossa supervisão, com a ideia de tornar esses espaços o mais proveitosos possíveis. Então, a gente tentou pensar comparar um pouco qual que era a ideia inicial de um fórum, de um SIGA, com o que estava acontecendo na prática e com os pontos que a gente achava que poderiam ser melhorados. Esses documentos que foram enviados por e-mail são dois, né? Um documento é o edital de eleição do fórum e o outro é a resolução do SIGA que cria o fórum. São todos documentos que são publicados pelo SIGA, então... Aliás, um deles é publicado pela nossa secretaria, mas o outro é publicado pelo SIGA, mas a decisão final sobre o texto desses documentos é do SIGA. Entretanto, a gente acha que é importante trazer esse debate aqui para o Fórum de Gestão Compartilhada, até porque várias das representações do SIGA são as mesmas do Fórum, e, enfim, a gente acha que pode ser um debate super rico, e tudo que sair daqui, mesmo se a gente não concordar em algum ponto, a gente vai levar para o SIGA para que seja discutido e a gente chegue na melhor opção possível. E aí, o que me parece melhor de se fazer eu vou apresentar rapidamente a nossa nova ideia, alguns pontos principais, e aí a gente pode entrar na discussão de pontos mais específicos. Eu vi que o Marcos já fez alguns comentários no texto lá e tal, então talvez a gente pode ir por esse caminho. Tudo bem. Compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver a tela do SIGA, aqui da apresentação de PowerPoint? Entrou agora. Entrou? Beleza. Então, o que a gente percebeu, né? O SIGA ele é um órgão criado com várias funções, a ideia de um órgão intersecretarial que articule as políticas de governo aberto de todo o município, e que essas ações de articulação, de integração de iniciativas, enfim, fortalecimento da pauta de governo aberto, ela acaba se materializando principalmente na atuação do SIGA no plano de ação em governo aberto. Ela não precisa se limitar a isso, com certeza não, mas a gente percebeu que essa é um cerne da ação. A gente percebeu que o SIGA
ele acaba funcionando muito mais como um órgão decisório sobre algumas coisas envolvendo o plano do que um órgão executório de políticas. A execução da política acaba ficando com as próprias secretarias, que têm as suas políticas específicas de governo aberto, e principalmente com a nossa supervisão, que está atuando, enfim, nessas e em outras políticas de governo aberto. Então, a nossa ideia aqui foi tentar resgatar um pouco esse caráter estratégico do SIGA de tomada de decisão. A nossa percepção, que acho que é uma percepção, enfim, do SIGA como um todo aqui, recentemente a gente não tem tido muita participação no SIGA do alto escalão da gestão, é um perfil mais técnico que participa do SIGA, bastante similar ao perfil que participa aqui das reuniões do Fórum de Gestão Compartilhada, o que tem muitas vantagens, porque a gente pode, enfim, a gente tem muitas discussões técnicas aprofundadas, etc., mas também tem desvantagens, porque muitas vezes a gente tem que ter um processo decisório um pouco complicado, várias vezes a gente tem que submeter determinadas decisões a muitas instâncias, independentemente da reunião do SIGA ou não, porque a gente não tem lideranças secretariais dentro do SIGA. Então, uma proposta nossa de redesenho do SIGA, ela está baseada em duas formas diferentes do SIGA. Uma que seria um SIGA a nível secretarial, seria um SIGA formado de representações no mínimo de chefes de gabinete, e um SIGA mais técnico, que seria a mesma composição. Então vamos supor, a gente tem 10 secretarias como SIGA gabinete, a gente teria 10 secretarias como SIGA técnico, a mesma coisa, as mesmas representações, com a diferença de que o SIGA do mais alto escalão da prefeitura teria menos reuniões, teria algumas reuniões mais voltadas a temas específicos que eu vou tratar aqui para frente, e o SIGA técnico já teria uma liberdade de trabalho um pouco maior e se reuniria conforme as demandas que surjam de projetos e do plano de ação. E aí, para pensar a composição do SIGA, a gente acabou fazendo uma inversão. A gente percebeu que uma grande forma de motivação para as secretarias estarem participando do SIGA e se envolvendo com as suas atividades tinha a ver com o fato delas terem ou não uma política de governo aberto e delas estarem ou não envolvidas, ou no plano de ação, ou no agente de governo aberto, ou numa política de transparência, alguma coisa assim. Mas principalmente no plano de ação e governo aberto. E a gente percebe que tanto é vantajoso ter as secretarias do plano de ação envolvidas nesse espaço, quanto é prejudicial não tê-las em todos os outros espaços. Por exemplo, seria bastante interessante que a Secretaria da Fazenda estivesse aqui no Fórum de Gestão Compartilhada, porque ela coordena o Compromisso 1, tem muitas ações, etc., mas eles não estão, porque não tem uma cadeira aqui no Fórum. Então, o que a gente pensou... Como é que a gente montou esse desenho? A gente resolveu partir, então, não do macro do SIGA, mas partir do micro, do GTs do plano de ação. Então, quando a gente tiver um plano de ação já formalizado, com 5 compromissos, a gente vai ter lá a secretaria coordenadora, como é hoje, e outras secretarias que possivelmente estão envolvidas. Vai ser a partir desses GTs do plano que a gente vai montar as cadeiras do Fórum de Gestão Compartilhada. Então, vamos supor, a gente tem 5 compromissos, vamos supor que cada compromisso seja composto por uma secretaria diferente, seriam essas 5 secretarias que entrariam no Fórum de Gestão Compartilhada. São 8 representações, né, de secretarias, então a gente já tem 5 preenchidas, as outras 3 a gente preencheria uma com o titular do órgão de controle, para manter a mesma estrutura que a gente tem hoje, e outra com 2 outras secretarias que estejam envolvidas também no plano de ação em algum GT. Por exemplo, atualmente a gente tem a Secretaria de Gestão, que tem muitas ações no plano vinculadas a ela, mas ela não é coordenadora de nenhum dos GTs. Ela entraria como outra representação da secretaria no fórum. Gente, espero que esteja claro. Se não tiver, podem me interromper e fazer perguntas. Eu vou retomar também esse processo, porque é meio complexo de explicar tudo isso. Mas basicamente, a gente está pegando quem está participando da execução e quem está lá na ponta fazendo o plano e falando, essas vão ser as pessoas que vão estar no fórum, que elas são as pessoas que estão mais por dentro do que está sendo feito no fórum no plano de ação e governo aberto, que é o principal tema, não é o único, mas é o principal tema do Fórum de Gestão Compartilhada. Assim a gente consegue mais engajamento das secretarias e tem uma facilidade também nas conversas. Por exemplo, quando vocês solicitam para a gente
balanço de como está o plano, discussão mais detalhada de cada um dos compromissos. Se a gente tiver todos os coordenadores discutindo no fórum de gestão compartilhada, tudo isso fica facilitado. E se mantém o mesmo, a estrutura paritária, as 8 representações da sociedade civil, etc. E as funções de definição do processo de cocriação, acompanhamento dos compromissos, definição do monitoramento do plano. E aí, são essas secretarias que estão no Fórum de Gestão Compartilhada, essas 7 secretarias, que necessariamente tem que estar dentro do SIGA também. Porque a gente percebeu que, ao longo desse tempo, uma das principais ações do SIGA foi esse monitoramento e trabalho em cima do Plano de Ação e Governo Aberto. Então, é imprescindível que essas secretarias que estejam no Fórum de Gestão Compartilhada também estejam no SIGA Técnicos, que, por sua vez, é um espelho do SIGA Lideranças. Então, basicamente, quais seriam as diferenças entre o SIGA Lideranças e o SIGA Técnicos? O SIGA Lideranças trabalharia bastante na construção dos marcos e compromissos, na aprovação do plano, que já é uma competência dele agora, e acompanhar e promover internamente a execução do plano, um papel um pouco mais estratégico, né, de articulação entre as secretarias. Então, a ideia seria ter uma representação aí a nível de secretário adjunto ou de chefe de gabinete. E os SIGA Técnicos seria espelhado, né, as mesmas secretarias, também com a missão de ajudar na construção de marcos e compromissos, estar mais de perto acompanhando os compromissos e participando da reunião do Fórum de Gestão Compartilhada, e dar o apoio técnico às lideranças. Seria também um titular e suplente. E aí eles poderiam se reunir com frequências diferentes, a depender da necessidade, enfim, que seja gerada pelo Fórum de Gestão Compartilhada e pelas demandas do plano de ação. Só que, como vocês podem ver, essa construção a gente só tem quando a gente já tem um plano formulado, né? Porque a gente precisa ter lá o GT do plano funcionando, sabendo quem que vai estar lá operacionando o GT do plano para criar isso. Então, como é que fica essa estrutura durante a cocriação e durante a implementação? Na cocriação, a gente começa com o Fórum de Gestão Compartilhada como ele está agora. A sociedade civil é eleita, mas as representações do governo se mantêm as mesmas. Então, essas representações do governo que estão aqui agora, elas ajudam na construção dos compromissos, elas continuam no SIGA, etc, etc. Quando a gente tem um novo plano, então, o novo plano vai estipular novos compromissos, com novos temas, provavelmente vai envolver novas secretarias. Aí, em substituição às secretarias que estão agora no Fórum de Gestão Compartilhada, entram essas novas secretarias que estão envolvidas na implementação do plano de ação. O SIGA, por outro lado, é um órgão um pouco maior, então a gente pode ter todas essas secretarias que participam da implementação e algumas outras que tenham interesse. Por exemplo, se no ano que vem a gente não tiver nenhum compromisso de educação, não é por conta disso que a gente não pode ter a Secretaria de Educação no SIGA, porque, ela é uma secretaria que tem grande interesse no tema, tem muitas ações no tema, então, claro, vale a pena tê-la no SIGA, então a gente pode mantê-la de qualquer forma. A ideia é só que a gente tenha necessariamente essas pessoas que estão envolvidas na ponta com a execução, nas outras etapas, porque elas vão estar envolvidas aí com o dia a dia da execução do plano de ação. Aqui é um pouco um resumo de novo. Aqui a ideia de quais secretarias a gente teria que ter necessariamente no SIGA. Então, Secretaria Especial de Relações Sociais, né, que é que trabalha com os conselhos participativos, a Controladoria, Educação, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Gestão, Governo, Inovação e Tecnologia, Relações Internacionais e Subprefeituras. E, além disso, se no próximo plano, como eu falei, se no próximo plano surgirem outras secretarias que estão envolvidas com os compromissos, essas outras secretarias também podem entrar no SIGA, mas essas aqui são as que a gente pensa que necessariamente, independentemente da natureza do plano, elas têm que estar participando por terem muitas ações de governo aberto, enfim, por uma série de fatores. Tá? Isso aqui é um resumo de todos os slides, tá, gente? Mas não precisa aparecer um monstro de 7 cabeças aqui, porque é enorme, mas é só para ter um panorama geral de todos os pontos. É isso, esse é o movimento que a gente fez, né? Tentar sair da coisa que está mais prático, o que está acontecendo, qual que é o projeto que está saindo do papel, que é o plano, e a partir dele a gente garantir a presença de todas esses servidores que estão envolvidos nas outras áreas, no SIGA, no fórum, etc., para que tenha uma coordenação entre essas ações e para que essas pessoas que estão lá executando possam fazer parte desses outros
essas outras áreas de decisão, etc. E a ideia foi separar esses SIGA técnicos e lideranças para poder tentar, de uma certa forma, garantir mais a presença das lideranças, porque a gente vai exigir uma participação menos constante. Então, não vão ser reuniões a cada 2 meses, mas vão ser uma reunião, talvez uma reunião por semestre ou algo assim, quando for necessário para uma tomada de decisão ou para, enfim, apresentação de alguma política de governo aberto maior. Agora, se o SIGA quiser trabalhar com outros projetos, não tem nenhum problema. Se outra secretaria que não está envolvida aqui de nenhuma forma quiser participar do SIGA, também não tem nenhum problema, ela pode formalmente entrar. A ideia é que seja um espaço aberto que a gente possa aí desenvolver outros projetos, o que seja necessário. Mas a gente percebeu que até agora o projeto que mais dá certo no SIGA é o Plano de Ação em Governo Aberto. Então esse, minimamente, a gente tem que garantir uma estrutura que abarque ele de uma forma, enfim, bem estruturada, né? E aí isso implica também em mudanças no Fórum de Gestão Compartilhada, que são essas mudanças que apareceram nesses 2 documentos aí que vocês falaram. Eu acho que são 2 mudanças principais no Fórum de Gestão Compartilhada. A primeira delas, a gente discutiu um pouco o papel de cada cadeira internamente, cada cadeira do Fórum de Gestão Compartilhada, para entender se estava fazendo sentido com o que a gente queria, enfim, o que a gente via como objetivo final para o Fórum de Gestão Compartilhada. E aí a única cadeira que a gente ficou Aliás, 2 cadeiras nos provocaram um certo questionamento, que foi a cadeira do setor privado, porque foi uma cadeira que a gente não conseguiu ocupar, e a gente estava tentando repensar um pouco como que a gente conseguiria atingir mais, que setor privado que eu estava falando, o que faria sentido de aproximar. E a cadeira de agentes de governo aberto, e, claro, para deixar bem claro, não estou falando das pessoas que estão na cadeira de governo aberto, hoje em dia, enfim, é a questão da cadeira em si, né? A próxima cadeira, enfim, pessoa que vai ser eleita. Essa foi uma cadeira, bem, para quem não sabe, é isso, a gente tem uma representação dentro do Fórum de Gestão Compartilhada que tem um titular e suplente, que são ex-agentes de governo aberto. Então, é uma cadeira que não é representativa de uma entidade, mas são representativas de pessoas que foram ex-agentes de governo aberto. E ela foi criada justamente com a ideia de tentar envolver mais as pessoas que foram agentes de governo aberto nessa composição, enfim, no Fórum de Gestão Compartilhada, né, nas políticas de governo aberto. Na nossa visão, nos parece que esse objetivo, essa não é a melhor forma de cumprir com esse objetivo. A gente estava tentando pensar em outros desenhos, por exemplo, na cocriação que pudesse incluir mais os agentes de governo aberto. A gente percebeu que existe uma dificuldade dessa cadeira, porque como ela não é representativa de uma entidade, não existe um coletivo de agentes de governo aberto, não existe uma rede ou qualquer coisa que fale por vários agentes de governo aberto, essa cadeira acaba sendo uma cadeira mais de nível pessoal e não de nível representativo, que é o caso das outras, né? Então, aqui quem está nas outras cadeiras está representando organizações ou movimentos sociais, entidades, o que seja. E no caso da cadeira agente de governo aberto, ela não gera algum tipo de obrigatoriedade de representação, ela gera mais uma de representação coletiva, né? Mais uma representação a nível pessoal, é quem está ali, que foi eleito, que pode tomar as decisões, enfim, e atuar. E aí a gente entendeu que por não existir essa base, essa rede de agentes de governo aberto, a gente até buscou, junto aos agentes de governo aberto das últimas turmas, ver se tinha um interesse numa rede, mas é uma coisa que ainda está um pouco... não se avançou muito, enfim, uma coisa que está um pouco fraca ainda. A gente entendeu que não tem muito esse interesse tão forte. A gente, como supervisão, não tem como organizar uma rede de governo aberto, uma rede de agentes de governo aberto para isso. Então, a gente percebeu que essa talvez não seria a melhor forma de conseguir engajar os agentes de governo aberto, seria mais eficiente ter outra coisa, talvez algum redesenho no processo de cocriação. E, por outro lado, a gente acha que essa cadeira poderia ser ocupada por uma outra representação coletiva, e não outra representação mais de nível pessoal,
que a gente avaliando e discutindo um pouco, a gente achou que uma outra cadeira da academia seria produtiva também enfim, a gente percebe que tem muitas necessidades do ponto de vista acadêmico dentro da formulação de políticas públicas na prefeitura, e imaginamos que essa poderia ser uma alternativa razoável para né, substituir essa cadeira de agente de governo aberto. E então seria essa aqui, né, essa formulação final que ficaria na implementação do próximo plano. Além disso, e aí prometo que já vou encerrar aqui para abrir as perguntas, a outra grande mudança que a gente propôs é a ideia de que a gente possa, depois de ter o plano finalizado, mapear outras organizações, outras entidades, enfim, pessoas da sociedade civil que possam querer entrar formalmente no GT de implementação. Isso é uma coisa que, bem, tem um modelo, a gente se baseou um pouco no modelo nacional da parceria para governo aberto. Então, nacionalmente, não são todas as organizações que estão no GT da sociedade civil, que é como se fosse o fórum de gestão compartilhada deles, não são todas as organizações que estão aí, aliás, contrário, perdão. No GT da implementação de cada um dos compromissos do Plano Nacional, você tem lá organizações que não fazem parte do Fórum de Gestão Compartilhada deles. Você tem outras organizações que entraram numa etapa final do processo de cocriação e se envolveram porque tem especificidades com o tema. Então, por exemplo, sai um compromisso de recursos hídricos, então a gente vai chamar algumas organizações que têm conhecimento em recursos hídricos, que têm, enfim, vontade de participar, mesmo que elas não possam participar em tudo, mesmo que elas não possam fazer parte do Fórum de Gestão Compartilhada. A gente acha que isso seria um ganho, porque nem todas as organizações, às vezes, têm a capacidade de ter comprometimento, enfim, por tempo mesmo, que seja, de poder estar em todas as reuniões do fórum, poder fazer o processo de cocriação passo a passo, etc. Mas elas podem, sim, contribuir, principalmente em eixos temáticos. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um compromisso envolvendo mobilidade urbana no próximo plano. Sabe que tem muitas organizações aí que trabalham com mobilidade urbana, com dados, etc. E essas organizações poderiam ser convidadas formalmente para compor também de uma forma formal os GTs de compromisso, né? Hoje em dia a gente sabe que o convite para as reuniões pode existir, etc., mas ele não é feito de uma forma, enfim, no longo prazo, contínuo, etc. Nossa ideia seria que a gente pudesse realmente, a partir do início do plano, convidar essas pessoas, e isso talvez até supriria um pouco essa necessidade de envolver os agentes de governo aberto. A gente conseguiria, talvez, formalmente, depois, com o início da implementação, convidar agentes de governo aberto que tenham temas, que trabalhem com temas específicos, que se relacionem às entregas do plano de ação. Então, mais ou menos isso, gente. Falei muita coisa. Fica aberto aí para o debate agora, e é isso. Vou me inscrever, aí eu não sei como é. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem no chat, mas eu queria. Tem uma mensagem do Victor aqui, que ele está comentando, né? Da mesma forma, nem todos os representantes do fórum têm interesse e disponibilidade de participar em todos os GTs. Concordo. Eu vou me inscrever aí, não sei se tem mais alguém, porque como eu já fiz alguns comentários no documento, eu meio que já, entre aspas, adiantei um pouco do que eu quero falar, mas aí se tiver alguém que queira falar primeiro, acho que é legal, e aí depois eu falo, mas eu já me inscrevo, se alguém tiver aí querendo falar, já pode abrir a fala. O Marcos, a Letícia, tudo bem? Tudo, Leti. Eu vou ter que sair daqui a 5 minutos, assim, e eu queria só falar, né, eu acho que essa composição, só uma impressão minha, assim, eu acho que a vantagem dos agentes de governo aberto, eu sei que nada que eu vou falar aqui vai mudar alguma coisa, porque, assim, bem um desabafo, eu já estou bem, acho que o nosso fórum já não tem tanto peso da sociedade civil, acho que a gente tem colaborado de alguma forma que não tem sido muito decisivo, mas eu acho que a vantagem exatamente da cadeira da agente de governo aberto é que a gente acaba ocupando um espaço de cidadãos,
né, cidadãos pessoal mesmo, realmente a gente representa um CPF, não um CNPJ, o que gera bastante liberdade, né, nessa cadeira. E realmente, eu acho que há muito tempo já existe uma vontade de não querer mais essa cadeira, exatamente porque ela representa um CPF, não um CNPJ, e a gente tem mais liberdade de falar o que a gente pensa. E, enfim, só uma opinião sobre essa questão das mudanças de governo. E outra coisa que eu também queria deixar registrado, eu vejo que essas mudanças, né, quando... Henrique, você pode voltar lá no slide anterior, que é aquele resumão que você falou de todos os... Aí. Né, que a gente fala, a gente muda completamente, né? Então, coloca siga técnicos e siga lideranças, a construção dos marcos e compromissos, né? E enquanto o Fórum de Gestão Compartilhada faz só a definição do processo de cocriação. Desculpa te interromper, Letícia, só que essa é construção em conjunto com outros atores, tá? A gente não está excluindo a função do Fórum de participar da cocriação, a gente só está querendo obrigar que o SIGA participe da cocriação, é só isso, mas não vai mudar nada que o Fórum vai estar lá criando os compromissos. Então... Mas só para... Então, a construção dos compromissos ficaria... a gente continuaria trabalhando na construção dos compromissos. Sim, foi mal. Escrevi, ficou mal escrito aqui mesmo, mas isso continuaria igual. Tá. Não, porque estava dando a impressão que eles construíam e a gente simplesmente olhava de fora e falava, beleza, que legal, né? Não é isso. Não é isso. Vou até arrumar aqui já. Tá. Não, até se eu puder só fazer um adendo, até mesmo porque a construção do plano, ela vem por toda uma metodologia que é formulada em conjunto com o fórum, né? Então, aqui a gente está mais tratando da metodologia e funcionamento do SIGA do que a metodologia de cocriação do plano, tá? Então, isso aqui é mais mesmo o que o Henrique falou, é uma forma da gente regular e colocar alguns aspectos específicos dentro do SIGA que talvez hoje estejam muito soltos. Entendi. Não, tá bom. Então, eu retiro o que eu disse, porque eu interpretei de outra forma. Mas beleza. Era só isso que eu queria falar mesmo. E, infelizmente, gente, eu vou ter que sair, que eu tenho uma outra reunião, mas eu vou tentar voltar mais tarde. Mas, enfim, não sou a favor da gente tirar a cadeira de governo aberto, não porque eu faça parte dela, mas porque eu acho que ela tem um apoio que ela... Exatamente, por exemplo, quando a gente teve que representar lá a fala no evento que era para ter com os prefeitos, nenhuma entidade quis representar porque não quis se colocar nessa posição. E a única cadeira que se predispôs a isso foi a cadeira de agente de governo aberto, exatamente porque ela não tinha uma imagem política a ser colocada e a gente podia falar isento só sobre o processo de governo aberto. Então, tem uma questão... E fora que ela foi criada exatamente para a gente tentar, com a ajuda do governo, que isso não aconteceu, a gente não conseguiu, porque todos os dados dos agentes a gente que é o governo que tem, não a gente, e a gente tentou mais do que uma vez fazer eventos, ter esse conjunto dos agentes de governo aberto e não conseguiu, porque sozinhos, exatamente com o CPF, é muito difícil fazer essa representação. No entanto, eu acho que ela é extremamente importante. Desculpa mesmo, gente, ter que falar e sair correndo, mas é porque eu realmente tenho que entrar e vou tentar voltar mais tarde, tá bom? Tá bom, obrigada, Letícia. Beijo. A gente fica aberto a falas aí. Marcos, talvez queira falar, não sei se tem alguém. O Renato se inscreveu. Pode falar, Renato. Mas o Marcos tinha se inscrito primeiro. Não, mas é que eu já me manifestei. Vocês estão controlando isso?
Ah, então tá bom. É que eu já me manifestei no documento, então eu não queria. Eu queria deixar que as pessoas que não falaram, não registraram ainda, pudessem falar antes de mim. Acho que é mais interessante. Assim. Aí o Renato, se quiser falar, fica à vontade, Renato. Beleza. Bom, de forma breve, de trás para frente, né? Eu acho que esse modelo. Eu fui do grupo de trabalho federal, né, da sociedade civil, que acompanhava o plano de governo aberto. Na época eu trabalhava no Imaflora, né, que é uma organização do campo ambiental, nós fomos eleitos, e então eu participei representando a instituição no grupo federal, e eu acho que esse modelo é bem interessante, né, você tem um grupo de trabalho, no nosso caso o fórum, que faz a gestão do plano como um todo, né, de uma forma mais abrangente, mas nos compromissos você pode ter outras representações da sociedade civil, já que os compromissos, por serem setoriais, eles podem despertar interesse e também a oportunidade de trazer expertises específicas, né, como o Henrique bem frisou. Então, acho que esse modelo ele é bem interessante e também tem o potencial de desconcentrar um pouco, né, ter mais instituições, mais mãos e cabeças aí construindo esse esforço aí de implementar políticas e práticas de governo aberto. Então, acho que nesse ponto é bem acertado, né, e acho interessante. Eu fiz alguns comentários mais pontuais no documento também, não sei se a gente vai debater nos detalhes, né, mas dessa cadeira, eu fiquei com uma dúvida, né, essa cadeira dos agentes de governo aberto, e aí me desculpe, né, porque a gente entrou depois que já tinha iniciado, né, todo esse processo. Ela é uma cadeira que os próprios agentes escolhem o seu representante. Como que funciona isso, né? Eu entendo a crítica de ser uma representação individual, mas se isso vem, né, de um coletivo, né, e aí escolhe-se um representante, não é tão individual assim, né? Mas acho que depende um pouco de como é essa dinâmica de eleição e por que vocês enxergam, queria entender um pouquinho mais por que vocês enxergam essa representação como algo a ser substituído por mais uma cadeira da academia, né? Vou só falar pontualmente desse ponto da eleição, Renato, e aí depois passar para o Marcos também. Mas a eleição aqui funciona diferente do nacional, né? No nacional os votos são por categoria, né? Se não me engano ainda é assim. Então, por exemplo, a Organização da Sociedade Civil de Transparência vota em Organização da Sociedade Civil de Transparência. Aqui, não, o voto é aberto para qualquer categoria, então eu posso votar em todas na representação que eu quero para cada uma das cadeiras. Então o voto nos agentes de governo aberto não foi feito por uma rede de agentes de governo aberto, foi feito de forma aberta. Então, onde eu sei é isso, né? Tem algum outro detalhe, Patrícia, alguma coisa assim que eu perdi? É isso, né? Não, é isso mesmo, Henrique. E, na verdade, essa votação, ela é presencial, né? Então, o que acontece? Só as pessoas que estavam no momento, né, que a gente publica e que a gente se reúne no Mobilab para fazer essa votação, são apenas essas pessoas que votam, né? Um histórico, por exemplo, do agente de governo aberto do ano passado, nós tivemos, eu não me recordo se foram 3 ou 4 inscrições, só que no dia da eleição, apenas 2 agentes compareceram, exatamente, que foi a Letícia e a Júlia. E aí, o que votou-se foi para descobrir quem seria a titular e quem seria a suplente, né? Quem ficou com mais voto ocupou a cadeira de titular e quem seria a suplente foi a que teve menos voto. Então, assim, no montante, na época, nós tínhamos em torno de 100 e poucos agentes, apenas 3 desempenharam, 3 ou 4, não vou me lembrar de cabeça agora, demonstraram esse interesse em participar, né? E esse que é o histórico da nossa eleição, como que é feito o processo. Então, na cédula, a sociedade civil que está lá, ela pode votar em qualquer uma das categorias, desde que a organização esteja presente. A organização não estando presente no dia da votação, sinaliza que ela abriu mão de ser votada. E esse é outro ponto que pode entrar em discussão também, esse ponto da votação ser feita presencial. Assim, eu acho que
Eu não estava ainda na prefeitura na época, mas eu imagino que a decisão tenha sido por falta de ter um sistema mesmo de votação. Assim, Exato. Agora, talvez com o Consul, né, que está sendo desenvolvido, talvez a gente tenha até lá algum outro sistema de votação que a gente possa utilizar. Eu, bem pessoalmente, sou muito mais favorável a ter pelo menos de forma complementar o online do que ter só o presencial, que é bem restritivo, né? Uhum. Enfim, ter que ir um dia específico votar, e agora presencialmente, enfim, nessa situação, às vezes até lá a gente ainda realmente não pode votar. Então essa também é uma perspectiva possível de mudança. Obrigado. Exato. Mas, então, só para complementar, né, para a gente tentar avançar nesse ponto antes de abrir outros, porque eu acho que a reflexão é importante, é relevante ter uma representação dos agentes de governo aberto de fora. A pergunta é essa. Se a gente entender que sim, e aí a gente não está, obviamente, discutindo pessoas, né, mas assim, a importância ou não de se ter os agentes representados no fórum, né? Acho que essa é a pergunta. Porque se for importante, e assim, a mim me parece que sim, a gente pode pensar um outro método de fomentar essa representação e de escolha, né? E mais uma vez, né? Não estou questionando que a Letícia e a Júlia estão super engajadas e tal. Longe disso, estou pensando como aprimorar esse processo. Porque aí dá para se fazer um processo mais direcionado, né? Onde os próprios agentes têm uma demanda de inscrição, imagino que isso foi feita, mas que eles sejam mais incentivados a votar, e numa votação online, né, certamente a gente teria uma participação mais expressiva, né? Então, acho que o método de escolha para aumentar a participação, tudo isso a gente consegue aprimorar, mas a pergunta que precede é essa, né? Assim, o quão central para a governança do plano de governo aberto é ter a representação dos agentes de governo aberto. A gente achar que é importante, eu, assim, a minha percepção é que sim, a gente aprimora o processo para que ele seja mais participativo, né, tentando engajar os agentes, etc. Se a nossa compreensão é que não, né, não que não sejam importantes os agentes, mas que para essa governança não é importante, aí a gente vai nessa linha de substituir a cadeira por outra, como vocês sugeriram, né? Quando nós fizemos essa discussão, né, nós até cogitamos, até o Henrique chegou a comentar, né, de garantir a participação dos agentes na metodologia de cocriação, envolvê-los diretamente no processo de cocriação, para participar mais das oficinas que a gente faz territorialmente. Chegamos até a pensar que talvez houvesse uma oficina só com agentes de governo aberto para tratar de determinados temas de dentro do plano de ação, seria uma forma de, mesmo que não houvesse uma cadeira, seria uma forma de envolvê-los, e quem sabe até envolvê-los ainda mais do que apenas com duas representações, um titular e um suplente dentro do fórum, né? Nós chegamos a conversar questões deste tipo. Marcos, se você quiser trazer seus pontos também, você comentou no texto. Sim, então, para além do que eu comentei no texto, que aí eu acho que vai ter um momento da gente revisar juntos, pegando até o gancho da sua apresentação, Henrique, eu acho que o que a gente precisa para... Eu gosto da ideia de você ter essa lógica do siga lideranças e siga técnicos, acho que é um ponto importante, mas eu fico preocupado em como garantir o funcionamento desse sistema. E aí, olhando o decreto que cria o SIGA, é onde eu acho que seria, do ponto de vista normativo, o espaço ideal para a gente colocar essa construção. Mais do que a resolução que chama o SIGA e mais do que, eventualmente, no regimento interno, que seria também um outro ponto de funcionamento, pegando a nossa experiência enquanto fórum, a gente não evoluiu nessa questão do regimento interno, e aí a gente viu durante o nosso processo de atuação enquanto fórum, quanto ter um regimento interno seria importante em vários momentos. Uhum. Então, acho que isso também seria uma coisa que dentro da resolução a gente poderia colocar como um fator de decisão para
nas 2 primeiras reuniões do novo fórum, ser discutido e votado o regimento interno daquele período. Acho que seria um acréscimo que eu colocaria nessa resolução, mas acho que essa lógica do siga técnico, siga lideranças precisa estar no decreto, para que esse funcionamento ele esteja garantido, né, para a gente não correr no problema de estar essa normativa numa resolução e que depois, por questões eventualmente políticas e tudo mais, isso não possa ter continuidade. Então, seria um ponto interessante, que essa lógica que você apresentou, se pudesse ser encaminhada pela Secretaria de Gestão, pela Secretaria de Governo, ainda neste mandato, para atualizar o decreto, seria muito interessante. E aí, eu deixei isso manifestado na parte escrita no documento, mas eu quero reforçar aqui, fazendo coro com a lógica do Renato, de que eu acho que a cadeira de agentes, a gente precisa ter dentro da representação da sociedade civil, não só entidades, né, que tem essa lógica do CNPJ, vamos dizer assim, para simplificar o raciocínio, né, a gente precisa ter representações da sociedade civil que tenham essa vinculação com o CNPJ, que fazem esse trabalho técnico da questão de transparência, de governo aberto, ou mesmo de tecnologia, mas sem perder o espaço, ou melhor, garantindo o espaço para a representação civil direta. Então, acho que ou a cadeira de agentes de governo aberto, ou ainda, como eu citei no documento, o Conselho Participativo Municipal, precisariam estar representados no fórum também. Acho que é importante a gente garantir que as pessoas, né, de forma mais direta, se apropriem desse espaço pelos canais que a própria prefeitura, de forma institucional, já garante o espaço, que é o papel, por exemplo, do Conselho Participativo Municipal. Então, que houvesse essa lógica. E se for uma decisão do fórum de realmente não trabalhar com o programa de agentes de governo aberto, que eu iria pessoalmente lamentar bastante se não pudesse estar representado, mas que dentro do que a Patrícia colocou como sugestão, deles participarem dos processos de cocriação, que isso fique mais claro, até mesmo no próprio edital do programa de agentes de governo aberto, no próximo ciclo, eu até já anotei aqui, fazer essa sugestão de melhoria, de indicação, olha, informar ao interessado em ser agente de governo aberto que, eventualmente, ele pode ser candidato a uma cadeira no Fórum de Gestão Compartilhada, de que ele ou ela pode ser convidado a participar dos processos de cocriação, dos planos de ação, assim, oferecer um leque maior de participação e relacionamento com o processo de governo aberto, para que também o agente, quando ele se inscrever no programa, ele não olhe só para a relação objetiva de fazer as oficinas, que ele olhe essa experiência como também farei oficinas dentro da minha expertise, mas também terei outros espaços que a prefeitura vai me convidar, vai me convocar, e isso ficar talvez na cabeça das pessoas desse espaço, porque o relato da Letícia é concreto, né, e do que vocês também colocaram, de que foram feitos convites e poucos participaram, mas também a gente pode olhar por esse lado de que as pessoas não compreenderam a importância desse espaço. E uma forma da gente de a gente ampliar a compreensão desse espaço é a gente indicar para as pessoas o que mais elas farão além das oficinas, né? Acho que esse é um ponto, mas eu realmente defendo essa questão da permanência da cadeira de agentes de governo aberto, ou se o fórum aqui ainda decidir que
é necessário haver uma substituição que considere os conselheiros participativos municipais nesse espaço, mas que é importante a gente ter a figura dos CPFs aí presentes dentro do fórum. Acho que isso é muito saudável, porque traz uma outra perspectiva, além do trabalho que eu, como sou representante acadêmico, tenho e posso fazer sobre essa temática, e de que organizações da sociedade civil que trabalham nesse campo, como artigo 19, Transparência Internacional, Transparência Brasil e outras, né, para citar algumas, que já estão no fórum, o próprio PIDES e tudo mais, que tem um trabalho que é um trabalho, sem dúvida, super importante, mas que a gente precisa trazer na perspectiva do cidadão também, e muitas vezes a gente olha com esse dado e olhar técnico e perde um pouco essa conexão com o território. Legal, Marcos. Obrigado. A Roberta... desculpa, Paty, você quer falar que a Roberta está inscrita para falar. Tá, não, é só fazer uma observação. O Marcos chegou a comentar sobre o regimento, né, do fórum. Nós desenvolvemos no início deste ano, dentro da Secretaria de Governo, o plano de integridade e boas práticas. E dentro do campo, é só uma informação, tá, gente? E dentro do campo que falam das ações que vão ser desenvolvidas, né, todas as equipes foram consultadas, e dentro da área de governo aberto, uma coisa que nós apontamos para a Secretaria que isso deveria ser realizado é exatamente o regimento do Fórum de Gestão Compartilhada. Então, aquele regimento que foi formulado dentro do Fórum, perante os projetos que a gente tem lá na Secretaria, a gente tem até agora, o nosso gabinete tem até agora, o fim desse primeiro semestre, para aprovar aquele regimento, para já fazê-lo válido antes mesmo de sair o novo decreto do SIGA, ou a nova resolução, ou o novo edital de votação, que você até comentou, né, que poderia ser votado e discutido já nas primeiras reuniões do novo fórum. A nossa intenção é que ele entre já agora esse ano, porque a hora que o novo fórum for eleito, as pessoas que forem se inscrever já tenham ciência de qual que é o regimento dele, de como ele funciona, tá? Então, aí, em breve, a gente vai ter notícias disso para vocês. A ideia é um regimento que vai durar para sempre, assim, até que seja necessária uma mudança muito grande, né? E o decreto do SIGA, a gente está completamente de acordo, o gabinete de governo também. A ideia é que a gente, tendo aprovado esse novo modelo do SIGA, vai ser feito um novo decreto para regulamentá-lo. Isso. A gente já estava trabalhando num decreto novo em função das mudanças das secretarias, né? Só que quando chegou essa nossa perspectiva de não precisam ser feitas mudanças na forma de funcionamento do SIGA para melhorar o nosso trabalho, para melhorar o terceiro plano de ação em governo aberto, a gente deu uma parada para poder refazer todo esse desenho, aprovar esse desenho com o nosso gabinete, para apresentar para vocês, para aí a gente poder colocar o novo decreto para rodar. Agora vai ser trâmite só burocrático a partir de agora. E a intenção é realizar tudo aí no comecinho final do primeiro semestre e comecinho do segundo. A Roberta está inscrita para falar. Roberta, quer falar? Roberta? Oi. Boa tarde. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, são duas dúvidas. Eu até peço desculpas se já tivesse sido falado sobre isso. É que a internet está meio ruim, então às vezes eu perco algumas informações. Uma dúvida é sobre o Fórum de Gestão Compartilhada. Eu entendi que no SIGA vai ter meio que alguns integrantes essenciais, independente de envolvimento no plano de ação, e depois, a partir das secretarias envolvidas no plano de ação, outras secretarias vão fazer parte do SIGA. Daí eu queria saber se no Fórum de Gestão Compartilhada também vai ter esse núcleo essencial, ou se só vai ter integrantes envolvidos com o plano de implementação, de plano de ação, desculpa. A princípio, essa nova proposta são só para secretarias envolvidas
na implementação. Mas porque o fórum tem também cadeiras limitadas, né? Não impede que as secretarias participem, mas com cadeira de representação só as que estão envolvidas. Tá, legal. Outra dúvida é sobre o cronograma. O cronograma foi afetado e tendo em vista o Covid ou não? Vai continuar com o cronograma que já estava previsto? Olha, a gente não tem ainda oficialmente isso certo, mas o mais provável é que seja alterado em alguma medida. A gente vai fazer o possível para que não seja, mas assim, acho que um dos grandes agravantes foi que os nossos gabinetes estão completamente voltados a medidas de né, combate à pandemia, então está sendo mais difícil fazer com que todos os documentos vão para frente. Por exemplo, o regimento já estava em etapas finais de avaliação e aí foi travado, enfim, várias outras coisas. Então, a nossa ideia ainda é conseguir fazer a eleição do fórum no próximo semestre para tentar já ter um desenho da cocriação até o fim do semestre e aí começar o próximo ano já com um desenho da cocriação mais ou menos feito e aí vai ter um período de adaptação, enfim, se for uma nova gestão, não for uma nova gestão, de qualquer forma, sempre tem um período de adaptação, mas aí ele tentando ser curto para a gente já, né, começar e ter a cocriação no primeiro semestre do ano que vem. Mas é isso, a gente imagina que vai ter algum atraso, com esperança, não um atraso tão grande, um atraso de uns 2 meses, 1 mês no cronograma, não muito mais do que isso. Tá, valeu, Henrique. Eu tenho uma terceira dúvida. Em relação ao SIGA mais do alto escalão, o SIGA de lideranças, isso vai ser alinhado entre os gabinetes ou a equipe técnica, por exemplo, eu alinho dentro da minha secretaria ou vai ter alguma reunião entre os gabinetes para decidir isso? Para decidir o quê? Desculpa, para decidir se vai existir esse SIGA? Não, como o funcionamento hoje já está definido, porque a proposta é que tem um SIGA liderança e um SIGA técnico. Essa proposta vai ser levada, vai ser discutida via gabinete ou é para cada representante discutir dentro da própria secretaria? Entendi. Olha, não sei, Roberto, a gente tem que pensar como articular isso. A nossa ideia agora, o que a gente tinha planejado é a gente levar essas discussões que a gente está tendo aqui agora para o SIGA que existe atualmente, esse SIGA tomar uma decisão final e aí a gente pensar em como faz isso, se a gente faz via o nosso gabinete, que está de acordo já com essa proposta, e aí o gabinete convoca os outros se for necessário, ou se a gente faz esse método de que cada um fala com a sua secretaria. Não sei se você tem uma coisa pensada já sobre isso, Patrícia, mas então onde eu sei está um pouquinho aberto. Não, mas a intenção realmente é que isso parta via gabinete, pelo menos esse primeiro contato, falar com as chefias, né, de gabinete, esse contato inicial parte com o gabinete. Aí, cada técnico que está atuando hoje no SIGA, aí sim, em contato com a sua chefia de gabinete, depois da nossa comunicação, é que verifica se esse técnico permanece, se a chefia de gabinete vai nomear outro técnico para essa função. Tá bem. Era isso. Obrigada, gente. Nada, imagina. A Bruna perguntou se a questão da cadeira de agente será votada aqui. Então, a decisão final sobre esse ponto, ela fica com o SIGA. A ideia aqui é a gente debater, eu vou ser sincero, eu estava no começo bastante firme na opinião de que seria mais benéfico para o fórum uma cadeira de academia do que agentes, mas agora eu estou um pouco balançado e acho que essa era a intenção mesmo. E a gente vai levar esse debate para lá, não vai ter uma votação aqui. A gente espera chegar num consenso na reunião do SIGA lá. Isso. A colocação que a Letícia fez foi muito importante, até mesmo porque ela trouxe uma visão que não tinha sido discutida por nós, né? Nós até chegamos a discutir a questão do quanto isso sobrecarrega, né, duas pessoas que não têm uma organização por trás, né, que vem todo de um trabalho voluntário. Então, o quão difícil seria engajar novas pessoas,
né? A gente sabe que muito do trabalho da Júlia foi muito forte e também fomentado pela organização que a Júlia tem, que é o Fast Food da Política, mas nem sempre todos vão ter essa possibilidade, né, dessa doação integral. O Marcos falou uma coisa importante que também seria, eu não tinha, confesso, Marcos, pensado nos conselheiros participativos municipais, também me acendeu uma luzinha aí, que de repente poderia ser uma cadeira compartilhada, sei lá, agente de governo aberto, conselheiro, que fosse alguém da sociedade civil, pensando nessa questão que a Letícia levantou, de ser um CPF, mas que não necessariamente um agente de governo aberto. Mas aí me vem uma coisa que realmente as pessoas falam muito para a gente, né? O quanto esse é um trabalho voluntário, como engajar, o quanto você poderia demandar de uma pessoa nesta cadeira, neste momento, né? Então, assim, a Júlia e a Letícia contribuíram muito durante todo esse processo, assim como todos os outros membros, mas a gente ainda tem esse entendimento que em determinados momentos sobrecarregou, né? Tanto a Júlia quanto a Letícia, porque cada uma tem o seu trabalho, tem as suas atividades, não que os outros também não tenham, tá? Mas é porque tem exatamente essa, que é elas por elas, então, assim, não tem uma organização por trás, onde já sabem que pelo menos 1 ou 2 vezes na semana elas vão precisar fazer aquela reunião, tem que estar presente e prestar contas depois. Então, assim, nós estávamos indo mais para esse viés mesmo também, de entender o quanto poderia ser demandado disso, e o que a gente sentiu do setor acadêmico, por isso essa preferência de trazer outro do setor acadêmico, é exatamente esse apoio e essa expertise que vem junto, né? Nós tivemos oportunidade também de trabalhar um pouco, compartilhar de algumas ideias com o IME da USP, então a gente viu que tem grande potencial de ajuda e colaboração nesse trabalho, né? Envolvendo outras pessoas. Mas isso mesmo que o Henrique falou, todas essas contribuições agora a gente leva para dentro do SIGA, para exatamente fazer essa discussão, não é algo que será votado aqui agora de imediato. Eu achei... essa uma dúvida de entidade civil da questão de tecnologia pudesse ser reconsiderada para garantir esse espaço, né? Porque eu acho, como acadêmico, eu também acho que ter um outro par acadêmico seria importante também dentro dessa construção do próprio fórum, no sentido de você ter outros alcances aí que, mesmo sendo representante da FECAP, com outras universidades atuando juntas, a gente amplia mais, né, essa discussão acadêmica sobre isso, né? Mas eu acho que a gente consegue balancear isso com tendo dois representantes de movimento social, 2 entidades que têm esse trabalho de transparência, governo aberto, tecnologia de dados abertos, e tendo alguém realmente que venha com esse caráter da sociedade civil individual, acho que é importante, porque nos dá um outro olhar sobre o processo. É mais nesse sentido mesmo, assim. E só uma última sugestão também, gente, porque tem 2 vagas para conselheiros participativos, né? Na proposta que vocês fizeram. Poderia reduzir para 1 vaga e a outra continuar de agentes de governo aberto, né? Só para dizer, a proposta de conselheiros participativos é do Marcos, tá? A gente não tinha pensado nela. Eu até entendi. Não entendi muito bem. Acho que quando você falou agora, Marcos, não sei se eu entendi correto, mas seria assim, os conselhos participativos se a gente fosse tirar os agentes de governo aberto. É isso, né? Porque não daria para adicioná-los, porque aí quebraria a paridade. Né? Eu trocaria, por exemplo, uma entidade civil, da sociedade civil da área de tecnologia, pela manutenção do programa de agentes de governo aberto. Agora, se a decisão do SIGA for para retirar o programa de agentes de governo aberto por conta de todo esse histórico que foi narrado, e acredito que é o que vocês vão apresentar também lá dentro do SIGA,
que se considerasse ainda como representação civil das pessoas o conselho participativo, alternativamente ao programa. Gente, eu vou pensar uma coisa aqui. Nós tivemos muita dificuldade em acessar o setor privado. Inclusive, a gente fica pensando como uma estratégia de atingir o setor privado e quem do setor privado, para a gente poder fazer esse trabalho mais próximo, para que eles tenham conhecimento desse edital, para que eles se inscrevam para fazer parte desse trabalho, porque o ano passado essa foi a nossa dificuldade, né? As pessoas não tiveram conhecimento, as poucas que tiveram conhecimento não tiveram interesse, né? Então, talvez o quanto seria importante ter alguém do setor privado e de que área do setor privado? Então, setor privado, uma forma da gente alcançá-lo seria, por exemplo, ver, não sei, aí são questões que a gente pode estudar. Se entre as organizações que têm participado, por exemplo, do Cidade Solidária, se não existem empresas privadas ali ajudando com cestas básicas e tudo mais. Então, seria uma forma de você pegar uma base de dados já de organizações privadas que ativaram algum tipo de relacionamento com a prefeitura através disso. Eu lembro que a prefeitura também tem outras iniciativas muito mais ligadas à questão da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que é a questão do selo de diversidade, tem um outro selo também que foi instituído, que me fugiu o nome agora, mas eu iria por esse caminho, se for para fomentar as organizações privadas, empresas, para participarem do fórum. Eu posso complementar, gente? Pode. Boa tarde, eu nem manifestei antes. É o Wagner, da Coordenadoria de Relações Internacionais. Mas só para pegar o gancho da fala do colega, a Prefeitura está aderindo recentemente ao Pacto Global da ONU, que é composto por empresas que têm como diretriz a Agenda 2030. E tem vários grupos de trabalho dentro do Pacto Global, né? E a gente pode entrar em contato para fazer um alinhamento com algumas empresas que compõem grupos que tenham mais afinidade com as ações do Fórum de Gestão Compartilhada. Principalmente com o ODS 16 e 17, né? Eles têm grupos relacionados a temas e a ODS específicos também. É algo legal, que pode ficar no radar para a gente avaliar. Não, ótimo, legal. Eu acho que assim... Boa, Wagner, obrigada. Eu acho que... Claro. Pode falar. Posso? Pode. Então, essa fala do Wagner, ela dá uma boa orientação, porque já são programas, né, que já está em andamento, a Agenda 2030, todas as gestões subscreveram essa agenda, e na reunião que teve lá no dia 22 de abril, lá em Brasília, vocês viram que ao lado do Bolsonaro estava, primeiro, o Gabinete Civil e, em terceiro, estava o Ministério da Justiça, como o terceiro mais antigo, né? E essa questão de transparência, gestão aberta, tal, é novíssimo, isso não existe, né? Nasceu da crise de 2008, agora, nessa crise Covid, né? O ministro Alexandre de Moraes teve que anular uma resolução que isentava o agente público de prestar conta. Depois, agora, o outro ministro, foi o Barroso, teve que anular outra resolução do Bolsonaro, que também flexibilizava a prestação de conta. Aqui em São Paulo, a Câmara Municipal, por meio do Eduardo Tuma, aprovou uma resolução que proibia que o funcionário público fosse afastado pela controladoria, alguma coisa assim. Aí o Ministério Público entrou e anulou.
E então quer dizer o seguinte, que independente da gestão que dessa agora, da outra e da outra passada, esse tema é um tema muito novo. Então, acho que a gente não pode ter como referência só aquilo que está ao nosso redor, porque o nosso redor é o curtíssimo prazo, e esse tema é a coisa é atemporal, né? Transparência, idoneidade, integridade, compromisso, né, com os dados públicos totalmente abertos, né? Você vê que a reunião que teve lá falou um monte de palavrão porque era coisa fechada. Quando abriu, foi aquele monte de lama, de merda para todo lado. Então, ser transparente enquanto gestor público ou mesmo quando gestor privado é uma grande dificuldade. Então, eu acho assim que o compromisso que a gente deveria ter, e muitos de nós está tendo, né, é de tornar a coisa o mais flexível possível e de realmente, como o Wagner colocou agora, convidar, digamos, setores e pessoas afins, né? Porque o que a gente não precisa dentro do Fórum de Gestão Compartilhada é que venham universidade, ou empresa, ou pessoas, organizações que vão conflitar e levar isso, né? E aí eu tenho a tendência a concordar com o Marcos, no sentido de valorizar o agente governo aberto, estimular que os conselhos participativos municipais venham participar. A dificuldade que são 32, né? Como é que vai ter uma representação de 32? Ou de 2 que possa falar pelos 32? Até pode, mas aí teria que ter toda uma engenharia para chamar todo mundo, conversar, criar até uma metodologia nova para que os titulares suplentes dos conselhos participativos municipais possam participar e possam, digamos, estar se apropriando, né, desta nova tecnologia social que é o governo aberto. E a outra questão que eu faço sugestão é de um alinhamento dos agentes do governo aberto, se já foram, estão, com o SME, no sentido da educação, porque a educação para a gestão aberta, participativa, transparente, é uma novidade. E nada mais, digamos, efetivo do que a gente associar com os setores da educação, que já tem por atribuição educar e transformar, né? Então, de ter novas atividades, oficinas que colocam esta posição de governo aberto como item, né, nas escolas, projeto político-pedagógico, né, mas que já possa, já desde agora, não sei se vai ser possível dentro desse terceiro plano, né, mas de convidar esses que têm afinidade, como o Wagner colocou agora na fala dele. É isso. Desculpe por ter me alongado. Imagina, não. Obrigado. Eu acho que tem, enfim, muitos pontos foram trazidos aqui. Acho que sobre esse tema do setor privado é muito legal essa ideia do Pacto Global. Acho que de uma forma geral talvez a gente vai ter que fazer um mapeamento mais profundo de possíveis entidades do setor privado que estejam interessadas e talvez ativamente ir atrás deles para buscar um engajamento, porque realmente acho que a gente tem que fazer isso para todas as áreas, né? Mas talvez ter um pouco de cuidado com esse setor que está menos envolvido em geral com esses temas de governo aberto, né? Mas acho que esse é um caminho bom. Acho que um outro caminho também é algumas empresas que já estão ligadas ao Mobilab, por exemplo, que já tem esse interesse, essa proximidade com o tema de dados abertos, também pode ser um caminho possível. Quanto à cadeira de agente de governo aberto, acho super válidos os pontos que vocês trouxeram. Acho que tem esse ponto também de ter vantagens de ter uma participação de pessoa, no sentido de estimular mesmo uma participação a nível diferente, de propor um meio diferente. Reforça essa preocupação que a Patrícia trouxe de capacidade operacional mesmo, foi uma coisa que a gente pensou. Não tem ninguém para substituir, porque não é uma rede, é um pouco, talvez, mais sensível a esses períodos de trabalho muito intenso, né? Mas entendo que também isso, enfim, talvez poderia ser superado de alguma forma.
Eu acho que, assim, cabe pensar mesmo quem talvez teria a probabilidade de despender mais esse trabalho durante o período da cocriação, principalmente, que é o período mais intenso, acho, de assim, né, reunião com muita frequência, muitas atividades ao mesmo tempo, etc. Na implementação, como tem mais pessoas envolvidas, tem um timing maior e tal, a gente consegue se dividir um pouco mais. Mas acho que, de qualquer forma, mesmo se a gente não incluir os agentes no fórum, eu achei muito interessante essa ideia do Marcos, do a gente já ser avisado quando entrar dentro do programa Agente Governo Aberto, né, já ter todo um treinamento mais também voltado para o plano durante esse período, e da gente, entre essas pessoas que vão entrar de forma formalizada no GTs depois do fim da cocriação, terem agente de governo aberto também. Então, quando a gente for montar o GT, a gente busca na nossa rede de agente de governo aberto agentes que têm a ver com aquele tema, que fizeram uma oficina sobre saúde, mobilidade, gênero, que seja o tema do compromisso, e também ativamente atrás deles para engajá-los a participar formalmente do GT. Isso também seria mais uma mão aí para contribuir. Eu não sei se também algumas outras secretarias ou alguma outra entidade que não tenha se manifestado tem alguma opinião também sobre o tema. Eu confesso que não tenho uma conclusão sobre qual modelo me parece melhor. E não estou falando que a gente precisa fechar com uma conclusão aqui, mas estou abrindo mais uma vez a oportunidade para todo mundo falar, enfim, principalmente quem ainda não se manifestou, se tiver uma opinião sobre esse tema. A gente pode fazer uma votação informal. É que eu nem sei se esse é o ponto, assim, Marcos. A gente não precisa chegar com uma decisão para o SIGA, assim. A gente vai levar essas propostas para o SIGA decidir, assim, entendeu? Claro, a gente pode ter, se a gente chegar no consenso, a gente pode falar, o fórum todo acha melhor isso, mas se a gente não chegar também, a gente pode anotar as manifestações das pessoas, etc., e mandar, mas eu acho que realmente não vai ser por questão de maioria que o SIGA vai decidir, acho que vai ser por questão dos argumentos mesmo. Também considero assim, vai ser por argumento. Uma coisa que eu achei bem interessante foi a ideia de envolver os conselheiros participativos de uma certa forma nesse processo. Só que isso que o Adão levantou é legítimo, né? Como são 458 conselheiros participativos, acho que seria até mais fácil de trabalhar essa rede, muito mais fácil de trabalhar uma rede de conselheiros participativos do que uma rede de agentes de governo aberto, exatamente porque tem o agente de governo aberto, o programa, ele cresce, né? Então, a gente está cada vez mais tendo agentes de governo aberto dos novos. Então, a gente tem um histórico de pessoas que foram agentes de governo aberto apenas 1 ano, aqueles que foram os 4 anos do programa, aqueles que se inscreveram apenas 2 vezes, mas o conselheiro participativo, ele tem até um mandato mais extenso, né? Ele permanece mais tempo à frente. A minha única questão é a seguinte, né? Como que, na visão de vocês que são sociedade civil, como que um conselheiro participativo entenderia esse convite? Se não seria mais uma demanda de trabalho da prefeitura, como que vocês mediriam esse grau de interesse deles? Porque até fazer uma articulação nova, que foi isso que o Adão falou, seriam só 2 para representar 458. Tá certo que todos os conselheiros quantos conselheiros quisessem, poderiam se eleger, não seria uma cadeira por subprefeitura, porque não tem espaço para isso, mas que existiria aí minimamente uma dinâmica para isso. Como que vocês acham? Vocês acham que eles realmente teriam interesse em participar desse processo, visto que é um processo que ele vai ultrapassar, inclusive, o mandato de um conselheiro? Porque a gente vai começar em 2021, certo? E esses conselheiros que estão conosco hoje é biênio, 2020 e 2021. Final de 2021, nova eleição, e ele vai assumir lá 2022. E a gente vai estar implementando ainda o plano de ação. Como que vocês, sociedade civil, encaram isso? Bom, Patrícia, eu vou falar das minhas impressões mesmo, até de conversar com alguns conselheiros. Eu acho que
a sensação que eu tenho ouvindo os conselheiros é que eles querem e gostariam de ter mais espaço para justamente levar as demandas dos territórios para algumas ações. E acho que o que você apontou, né, é mais fácil formalizar uma rede dos conselheiros do que o programa, já é um indicativo de uma possibilidade disso ser entre a formulação que já existe dos conselheiros, eles conseguirem se organizar para ter esse tipo de interlocução. Acho que é super importante, porque eles têm uma capilaridade que, dependendo do perfil das entidades que estão na sociedade civil participando do fórum, não tem de dialogar com o território. Eu posso falar como representante acadêmico, por exemplo, que a minha interlocução não é de base social como o PIDES tem, como o MCP tem, e acho que alguns desses conselheiros, ainda que seja uma representação, vamos dizer assim, entre aspas, do CPF, eles têm uma proximidade com o território que muitas das organizações que estão no fórum nesse mandato e anteriores não têm com o território. E acho que um plano de governo aberto para a cidade, ele precisa favorecer esse tipo de diálogo. Eu acho que vai haver interesse, sim, dos conselheiros, principalmente se nesse processo os próprios conselheiros entenderem que é um ganho para eles ter, além do espaço objetivamente que o conselho lhes dá, de terem uma representação num fórum de governo aberto que tem esse outro lado da ideia da participação cidadã, da transparência. Eles têm mais caminhos de incidência dentro das ações do governo, no processo de cocriação, na implementação, do que o espaço que o conselho em si lhes dá, ou como a prefeitura nas últimas gestões tem utilizado o papel deles. Então, acho que vai gerar um interesse. Agora, pode ter uma dificuldade objetiva de chegar nos dois nomes para ocupar as cadeiras. Aí é uma questão da ideia da rede que você falou. Como ter essa rede, como seria esse processo de representação. Mas se a gente levar em consideração a forma como o fórum fez as convocações para a participação, como você mesmo narrou, de 4 terem se inscrito e só 2 participaram no dia da eleição, isso também pode acontecer com os conselheiros, da gente ter esse número aí de 400 e chegar a um número de inscritos menor, e para a votação, acho que aí o Henrique falou bem, lembrou do cônsul, né? Tomara que a gente possa utilizar esse recurso para fazer a votação eletrônica também, acho que complementa o presencial, né? Acho que é importante. E a gente ter esses representantes, mas eu acho que o problema maior não vamos dizer assim, ter os representantes, mas mais as pessoas entenderem que esse é um espaço. Aí é a divulgação, é a conversa, é a manifestação, porque mesmo durante o processo de cocriação, nas reuniões que a gente fez em territórios, quando a gente teve a presença de conselheiros participativos, eles cobraram esse espaço, eles olhavam para o fórum e para a sociedade civil até como um espaço, vamos dizer assim, que roubava a importância do conselho, né? Eu lembro de 2 ocasiões em que a gente teve encontro com conselheiros em que abertamente foi falado isso. Uma vez que eu participei de uma audiência pública, acho que o Henrique estava também na subprefeitura de Santana, Tucuruvi, que uma não vou lembrar o nome da moça agora, que faz muito tempo, mas uma das moças que estavam lá era conselheira, ela falou, mas o que é esse fórum? O que tem de diferente do conselho participativo? Aí a gente explicou para ela qual que era a diferença, e o primeiro entendimento dela, reativamente, era de que o fórum estava roubando espaço do conselho. E não é para ser assim, pelo contrário, a gente está propondo, inclusive, que o conselho participe do fórum, que eu acho super importante. E uma outra reunião que teve no Galpão ZL também, que teve essa reação.
de uma moça que estava lá, que também era conselheira, e falou comigo dessa forma. Então eu falei, poxa, gente, a forma como a gente apresenta a ideia e o espaço, eu acho que vai contar muito na forma como eles vão aderir, né? Porque eles pontuaram nessas ocasiões e em outras conversas fora desses encontros que a gente organizou enquanto fórum, essa falta, vamos dizer assim, de espaço ou de envolvimento da prefeitura com eles enquanto conselho, que eles não estavam tendo espaço. E aí eu acho que as cadeiras dão essa possibilidade deles reforçarem a importância do conselho. E o Vitor está manifestando aqui no chat aqui, acho que depende muito como é apresentado. O Vitor e a Letícia levantaram a mão, acho que se vocês quiserem falar, Vitor, se você quiser falar, depois a Letícia, talvez. Acho que a Letícia chamou primeiro. Ah, tá, tinha visto o seu primeiro. Vai lá, Letícia. Eu voltei, gente. Não, então, eu acho que até... eu acho que essa lógica do convite, né, foi até interessante que na última reunião que a gente teve, né, aqui do fórum e tal, não foi do fórum, foi da apresentação lá da plataforma, apareceu alguém que era do conselho falando exatamente isso, né, que a Patrícia perguntou, né, o conselho participativo, ele não tem obrigação de fazer isso, alguém reclamou lá, né, que era conselheira, e aí reclamou. Eu acho que eu fico sempre na questão, assim, até tendo sido conselheira e tal, meio que naquela lógica de passar a mensagem num sentido assim, não tem que, mas por que não, sabe? No sentido de que é exatamente como a gente vai passar a mensagem. Eu acho que existe um não esclarecimento, principalmente agora que está no começo e tal, existe uma dificuldade dos conselheiros de entenderem qual é o papel do conselho, por que eles mesmos estão lá. Existe uma disputa mesmo, é uma loucura dentro do conselho nesse sentido, de realmente, assim, brigas de movimentos por saber o que se fazer com esse espaço de poder, né? E eu acho que mas eu acho que isso não inviabiliza, muito pelo contrário, eu acho que tem que ter, sim, uma abordagem dos conselhos de uma forma como um convite, sabe? Olha, fórum de gestão compartilhada é isso, a gente faz isso. Gostaríamos muito que os conselhos participativos estivessem juntos, da gente nesse processo, porque a gente precisa da participação e blá, 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 blá. Mas, e aí a gente trabalhar com os conselhos que queiram fazer parte, né? Porque, assim, cada conselho funciona completamente diferente um do outro. É muito diferente. Então, do mesmo jeito que você vai ter um conselho que vai achar incrível, você vai ter outro conselho que vai achar horrível e que vai fazer um estardalhaço contra. Então, e aí vai ter uma disputa interna dentro do próprio conselho se aquilo vale a pena ou não. Então, é muito ruim a gente tem que fazer o convite, tem que fazer e abrir, e aí deixar aberto para quais os conselhos que quiserem fazer parte, assim, porque muito a disputa interna dentro dos conselhos, né? Acho que a Angélica, se tiver aí, pode falar agora como é que tá, mas quando eu vivenciei, a disputa interna é muito grande e é muito variada, assim, as pessoas têm opiniões muito, muito distintas, então vai ter tudo, sabe? Então, mas vale a pena a gente fazer esse convite, com certeza, por conta dessa capilaridade que o Marcos falou, assim, e concordo com o Vitor quando ele falou, depende da forma como for abordado, mas sempre lembrar que, cara, ainda tem um longo processo nos conselhos participativos de conseguir explicar o que é o governo aberto, o que faz e por que é importante fazer parte. Mesmo quando eu era conselheira e tinha apresentação toda semana do governo aberto, muita gente ainda não entendia o que era o governo aberto, sabe?
Então, tem 2 trabalhos aí, sabe? É bem complicado, mas eu acho que a gente tem que fazer, sim, o convite. Oi, vocês estão me ouvindo? Acho que sim. Sim. Então, eu ia falar justamente, é um pouco parecido, né? Para mim, acho que depende muito como é apresentado, tem que ser convite, assim, deixar claro que não é obrigatório nem nada. Isso eu acho que é a principal coisa. Porque, por exemplo, agora da Secretaria da Fazenda está tendo a questão do orçamento e foi passado para o Conselho como se eles têm a obrigação de priorizar os gastos de orçamento, né? Que, na verdade, eu entendo até como a oportunidade do Conselho Participativo de priorizar, né? Porque antes você deixava isso para dentro do governo, você pôs um pouco para fora, mas às vezes chega para eles como uma obrigatoriedade. E como muita gente não conhece, somente agora estão assumindo muita gente nova, eles se sentem, obviamente, despreparados, né? Muita gente se sente despreparado para dar esse tipo de opinião e sente que está numa posição difícil. Outra questão é que, normalmente, os conselhos, eu vejo eles funcionarem de noite, né? Então, eu não sei se essa participação teria que fazer alguma coisa online, deixar um pouco mais aberto essa questão, votação. E outra coisa que eu percebo quando eu não sou conselheiro nem nada, mas eu vou nas reuniões, né? E eu percebo que as pessoas não percebem que tem coisas que estão acontecendo lá dentro que estão vindo daqui, né? Do Fórum de Gestão Compartilhada. Então, por exemplo, a Secretaria da Fazenda fez um documento, né? Falando, descrevendo melhor o orçamento, chega para eles, mas eles não sabem que veio daqui, né? A iniciativa que está lá no plano, né? De governo aberto. Chegou, por exemplo, o pessoal de desenvolvimento urbano, falar dos planos que estão sendo implementados, que são para esse ano. Eu falo, isso daqui eu vi lá no pessoal do Fórum de Gestão Compartilhada, estou vendo pelo plano, isso daqui está entrando... tem um link que acontece lá, porque muitas das coisas, para onde vai, né? Assim, para onde vai algumas iniciativas do plano de governo aberto, quando vai falar, vou mostrar para a população, ela vai pro CPM, né? Então, quando ela chega lá, sem esse contexto, que eu acho que seria importante para juntar essas políticas e até para você pensar que, em vez de atingir esse grupo super pequeno, que é o Fórum de Gestão Compartilhada, que, infelizmente, eu vejo, né, eu sinto que atinge muito pouca gente fora desse grupo, é um grupo muito grande que você pode atingir sempre, e tem sempre gente lá levando demandas, e, assim, claro que muita gente vai ter que participar e vai ficar um pouco frustrado com as velocidades das coisas acontecendo, mas muita coisa que eu sinto de governo aberto que acontece lá, acontece por causa daqui, eles não sabem o porquê. Eu acho que muita gente não vai poder participar por questões de restrição de horários, e tem que ter uma questão de pensar que nesses 2 anos que as pessoas vão estar, elas podem trocar, até mais do que entidade, né? Porque pessoa, teoricamente, tem mais possibilidade de trocar, apesar de eu entender que acho que não se trocou as pessoas que estavam no agente de governo aberto, mas existiria mais, porque a vida muda mais do que de uma instituição, né? Então, acho que tem que levar essas... Acho que é uma oportunidade muito boa, e concordo com a Letícia que é complexo, mas acho que é uma coisa que vale muito a pena, assim. Mas a contribuição é um pouco essa. Legal, Vitor. Obrigado. Obrigada. Não, obrigado, gente. Acho que são todas reflexões muito importantes. Assim, acho que o Conselho Participativo é fundamental também, apoiar essa instância de participação, e acho que a gente concorda plenamente com o Marcos que a gente poderia ganhar muito desse ponto de vista territorial, assim, né? De conseguir trazer mais para perto demandas territoriais que realmente, várias vezes, algumas outras entidades não abarcam tão de perto, né? Eu acho que se a gente decidisse por algum tipo de representação que fosse a nível pessoal, a gente não teria tanto uma preocupação tão grande, porque uma coisa a gente fala, olha, aquele conselheiro, por exemplo, a cadeira de agente de governo aberto não são de agentes presentes de governo aberto, não são de ex-agentes, então são pessoas que já não têm mais vínculo com a prefeitura,
né, não são mais agentes nem nada, e que se inscrevem e podem ficar nessa cadeira até quando quiser, e o que significa também que, assim, elas, pela diretriz da cadeira, como ela está estipulada atualmente, a pessoa não precisa prestar contas para uma rede de agentes, nem nada disso. E aí, se a gente quisesse abarcar os CPMs, a gente teria que pensar também nisso. Será que faz sentido que um conselheiro tivesse que reportar toda a rede de conselheiros sobre o tema? Assim, me parece que seria um pouco impraticável. Mas me parece também que tudo bem se isso for impraticável, e se a gente decidir por uma representação um pouco mais pessoal, a gente vai estar querendo mesmo alguém que seja ativo na área, que esteja conectado com o território, etc., e que aquela pessoa tome as decisões por ela própria, independentemente de poder consultar outros conselhos. Enfim, são possibilidades de desenho, né? Eu acho pessoalmente que um desenho de ter alguém que representasse todos os conselhos participativos ia ser impossível de operacionalizar. Seria muito mais provável alguém que fosse um conselheiro, que a gente achasse que isso por si só fosse uma competência para participar, assim como no caso dos agentes de governo aberto. Acho que são todas ideias interessantes, assim, e, enfim, eu precisaria de um tempo para amadurecer isso. Eu acho que esses apontamentos também são importantes sobre os tempos enfim, os momentos de reunião. Eu acho que é uma coisa que essa pandemia, espero que ela deixe muito mais forte, essa possibilidade de fazer as atividades online, que para a gente sempre foi uma dificuldade do ponto de vista operacional mesmo, assim, conseguir ter o Wi-Fi no lugar, conseguir ter o aparelho para fazer para fazer videoconferência, etc. Isso sempre foi a nossa dificuldade. Eu espero que isso seja um pouco mais superado também, e que a gente consiga fazer com que essas instâncias sejam mais abertas. E acho que esse ponto do horário também é mega importante, mas também tem uma dificuldade também da gente conseguir ter servidores públicos presentes em reuniões de conselho fora dos horários de turno na prefeitura. Isso pode ter implicações de horas extras e várias outras coisas que a gente teria que pensar também com calma para ver como dá para fazer, porque talvez seja necessário mesmo. Acho que é isso da minha parte, mas eu achei muito rico, assim, os apontamentos. Tudo bem. A gente vai repassar o documento, Henrique, ou as considerações que foram colocadas lá já estão, vamos dizer assim, apontadas para levar ao SIGA, mais ou menos na linha dessa questão de agentes ou CPM. Como é que a gente vai encaminhar? Olha, eu acho que tudo que a gente discutiu contempla essas demandas que estão aqui no documento, tirando uma outra coisa bem pontual, assim, algumas outras coisas por exemplo, você fez algumas alterações na redação do que é participação, do que é nesses pontos mais específicos, mas os grandes temas eu acho que a gente já passou por aqui. Acho que, na minha opinião, não tem necessidade da gente passar ponto a ponto. A gente leva esse debate que está registrado aqui na gravação e na ata que a Fernanda está fazendo para o SIGA, e eu vou levar também, a gente leva esse documento com os comentários de vocês. Não vou consolidar os comentários nem excluir, a gente leva dessa forma para o SIGA, para eles também verem o que foi comentado sobre cada um dos artigos, e toca isso para frente assim. Não sei, eu acho que esse é o caminho. Assim, eu não sei se é isso. Mais uma vez, se alguém tem mais alguma opinião específica, se alguém quer fazer um último posicionamento. Da minha parte, não sei também, Patrícia, o que você acha. Da minha parte, eu assim, preciso amadurecer esse debate, não tenho uma opinião formada sobre qual seria a cadeira ideal. Essa ideia dos conselhos participativos eu achei muito interessante, e talvez seja até uma coisa que, enfim, a gente tem que pensar o que vale mais a pena para a gente de ter dentro do fórum, considerando todas aquelas questões que a gente apresentou. Coloca mais 2 cadeiras para a gente e para a CPM e aumenta a secretaria. Pronto, resolve. Fazer um fórum com 20 cadeiras. Olha, falar para você que... Enfim, vou deixar isso anotado também, tá? Como uma opção possível aqui.
São tudo Mas considerações. Esse momento agora não vai ser realmente de tomada de decisão. Foram trazidos pontos novos, considerações assim importantes que agora a gente precisa realmente parar, sentar e amadurecer a ideia, pensar nos prós e contras de cada uma delas, para a gente poder levar e discutir isso dentro do SIGA. Então, acho que foi muito importante essa discussão, foi muito rica, interessantíssima. Reuniões assim são ótimas, porque embora não teve nenhuma decisão efetiva, mas foi um momento importante de debate, né? Bom que vocês puderam estar presentes. E agora, essa parte agora fica com a gente vai amadurecer algumas ideias, vamos levar para o SIGA, para a gente rediscutir lá dentro de novo, com relação às cadeiras, aumenta uma cadeira, tira uma cadeira, troca uma organização, não troca, e assim por diante. Aí a gente volta a dar um reporte, um feedback para vocês de como foi a discussão do SIGA. A gente, é de nosso interesse fazer isso o quanto antes, porque a gente quer realmente seguir com o calendário que Saga tinha proposto, né, para realizar toda essa questão de fórum, regimento, edital, para que a gente conclua todo esse trabalho ainda esse ano, né, para que a gente já possa começar uma movimentação nova esse ano ainda, em função do terceiro plano de ação. Então, eu acredito aí que a gente, dentro até que a gente deva produzir essa discussão com o SIGA ainda dentro do mês de junho, para a gente tentar aí no comecinho de julho já ter uma posição mais concreta. Tá? A gente está bem, como vocês sabem, né, em função do Covid, a gente está tendo que redesenhar várias estratégias que já estavam desenhadas, mas porém como eram todas presenciais, a gente está tendo que fazer alguns redesenhos de projetos importantes que a gente tem dentro do segundo plano, inclusive, né, que isso está demandando bastante tempo nosso, então a gente está aí com o mês de junho no gargalo já. Veio esse feriado aí, mas acho que foi o primeiro feriado que eu reclamei da minha vida, do tipo, não pode ter feriado agora. Mas, né, exatamente, 6 dias de feriado, gente. Ó, não é por nada não, a equipe de governo aberto fez reunião na segunda-feira. Porque realmente a gente está tendo que redesenhar e a gente sabe que algumas coisas demoram, porque você precisa de aprovação e movimentar e articular tal coisas. Então, assim, não vou prometer para vocês um retorno rápido agora, nessas próximas 2 semanas, mas essa é a meta do mês de junho, para que a gente converse agora, consiga no mês de junho, para que julho a gente já tenha isso definido para startar aí esse processo. Maravilha, gente. Eu também trabalhei no feriado, corrigindo prova, então tô moído. Corrigindo prova e gravando vídeo, né? A gente nem sabe qual é a diferença de um dia para o outro. De um dia para o outro, é isso mesmo. Bem, então tá, gente. Se ninguém tem mais nada a adicionar, eu acho que a gente encerra por aqui, então. Depois a gente publica também esse vídeo, né, dessa gravação aqui. O vídeo do balanço já está publicado no site. E aí esse aqui demora um tempinho, depois demora um tempinho para ele fazer download e tudo. Aí assim que a gente conseguir, a gente já publica e manda a ata para avaliação de vocês. Tá bom? Tá jóia. Obrigado a todos e todas aí. E até mais. Obrigado, gente. Boa semana para vocês. Boa semana. Obrigada, tudo de bom. Fiquem bem. Também. Tchau. Tchau. Aqui, gente.